Alô Céu, conecta e aproxima distâncias. A Assembleia Legislativa, ela tinha uma representante, né, do PT, inclusive foi vereadora com você, né? Foi. Flora Isabel foi vereadora com o papai. Você tem muito mais... Juntamente com a ex-vereadora e ex-deputada de saudosa memória, Francisca Trindade. Era uma das maiores líderes... Flora Isabel. Uma das maiores líderes comunitárias que esse estado já viu, né? Inclusive, o papai fazia a bancada. O papai, a Flora... É verdade. Papai Flora Trindade. Trio Parada Dura. Grandes travamentos lá, né, Chico Wilson? E você que conviveu com a Flora, naquele tempo a Flora era uma pessoa aguerrida, né? Ela lutava de fato, que era uma outra visão que a esquerda tinha, na realidade, de defender as classes. Depois que a esquerda ela chegou ao poder, Chico Wilson, ela esqueceu e começou a roubar, o palavreado é isso. E a Flora, como deputada estadual, fez muita coisa, isso é inegável. Mas agora, Chico Wilson, a Flora ela foi agora recentemente eleita a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, né? E a primeira canetada de Flora Isabel lá foi, como é que eu vou dizer... Ela enterrou, ela arquivou o superfaturamento, uma inspeção de superfaturamento. Uma investigação, né? Uma investigação no valor de 580... Presta atenção, você que está nos vendo aí, ó. 583 mil na Alep, tá certo? Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse primeiro ato da conselheira Flora Isabel no Tribunal de Contas do Estado. Olha, a primeira coisa que nós temos que entender... é que, num passado não muito distante, não é, a esquerda chegou a dar uma contribuição ao país, né? A esquerda teve pessoas grandes, sérias. Eu destacarei aqui, por exemplo, o ex-governador de São Paulo, ex-senador Mário Covas. Eu destacarei aqui o ex-senador pelo estado do Paraná, Beto Richa. Eu destacaria o ex-senador pelo Piauí, Chagas Rodrigues, né? Todos três já de saudosa memória. Então, a esquerda teve um passado de contribuição ao país. Inclusive, eu tive a minha origem na esquerda, né? O meu tio, Chagas Rodrigues, quando era deputado federal, foi caçado pelo regime militar. Eu tenho um primo que foi preso político no Rio de Janeiro durante 9 meses. Então, nós não podemos... Foi o que eu falei agora há pouco. Nós não podemos negar a história. Agora, o que ocorre? A esquerda passou por uma transformação muito grande, principalmente depois que o Lula chegou ao poder. Você estava falando em roubo agora há pouco. Só para vocês terem uma ideia, até os presentes que o Lula ganhou nas viagens oficiais, existe uma legislação federal que diz que o presidente da República, quando ele está em missão oficial, ele não é o presidente da República, ele representa a nação por ser um chefe de Estado. Ele representa a nação. Então, quando você dá um presente a um presidente da República, segundo a legislação atual, quando ele está numa missão oficial, aquele presente não é para ele. Aquele presente é para o chefe de Estado, é para o que ele simboliza na investidura do cargo de presidente. Pois até os presentes que o Lula recebeu, como prataria, quadro e tudo mais, eu vi uma reportagem minuciosa na Veja, na época que ele saiu da presidente da República, foram roubados, foram surrupiados. Quer dizer, parece assim uma doença, parece assim um micróbio, um germe que domina a pessoa, não é? Então, de certa forma, que eu saí da esquerda alguns anos atrás, não pretendo voltar mais nunca, não foi porque eu mudei, não. Eu não mudei minhas convicções, não mudei meus princípios. A esquerda foi quem mudou. A esquerda foi que se contaminou. A esquerda foi que transformou diferente do que era. E essa questão da Flora, que é uma pessoa porque eu tenho um respeito muito grande, eu acho que ela tem a sua história, que não pode ser negada, entendeu? Tem o seu valor, inclusive, mas a eleição da Flora foi uma missa encomendada, uma missa completamente encomendada pelo governador do estado, que trata o estado do Piauí como se fosse uma fazenda. E a própria imprensa noticiou isso. Faltando 24 horas para a eleição do novo conselheiro, o governador reuniu todas as pessoas em torno de si, deu uma virada de mesa, não é? Com o uso da caneta, com o uso da varinha mágica, com o uso do poder. A grande verdade é essa. Então, eu posso falar isso, assim, digamos assim, com muita propriedade, porque eu conheci o Wellington Dias quando ele era uma pessoa normal. Eu conheci o Wellington Dias antes dessa contaminação. Eu conheci o Wellington Dias quando ele foi vereador comigo de Teresina, sentava do meu lado, antes dele se contaminar, antes dele vender a própria alma em troca de poder e de dinheiro. Hoje o Wellington tem 2 deuses, e eu digo isso com muita tristeza, com muita tristeza. Deus conhece o coração dos seus filhos, entendeu? Hoje ele tem 2 deuses, que é o poder e o dinheiro e o poder. Então, de certa forma, que a deputada Flora, ela tem um patrão,
A ex-deputada, ela tem um dono, uma conselheira, infelizmente, pela maneira, pelos instrumentos que fizeram com que ela chegasse a ser conselheira. Isso é muito triste, não é? Isso é muito vergonhoso, mas é a realidade dos fatos. Então, o trampolim para que a ex-deputada Flora chegasse à posição de conselheira chama-se W. Dias. E ela deve obediência, respeito e reverência a esse patrão que a colocou lá.